Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este Senhor maravilhoso abra nosso entendimento, a nossa mente, para compreendermos as Escrituras. Alguém me passou uma mensagem agradecido a Deus pela Bíblia Sagrada e pela compreensão da Bíblia Sagrada. Que às vezes as pessoas sobem aos púlpitos, mas não têm o entendimento da Bíblia Sagrada através do Espírito, precisam de um livro extra Bíblia, né? Para que possam compreender o que está escrito. Mas nós entendemos pelo Espírito que esta compreensão, ela vem através do próprio autor da Bíblia, através do Espírito Santo. Isso nós percebemos que depois que Jesus ressuscitou, e ele encontrou com 2 de seus discípulos que estavam indo à aldeia, né? E Emaús, e ele se aproximou deles. E eles estavam um tanto tristes, perturbados, com pensamentos errados nos corações. E de repente este homem aparece para eles e eles foram caminhando pelo caminho. E Jesus então tabulou uma conversa com eles até que chegou perto da cidade. E quando chegaram ali na cidade, eles então pediram que Jesus ficasse com eles durante a noite. E quando eles foram, vamos dizer, lanchar, quando Jesus, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E ao fazer esta ação, então abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. E mais, seguindo adiante na leitura de São Lucas 24, nós encontramos que eles estavam reunidos a partir do 36, e Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? E eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É necessário que isto aconteça ainda hoje.
Mas quem vai abrir os nossos entendimentos para compreendermos as Escrituras? É o mesmo que abriu o entendimento dos discípulos ali naquele dia, depois que Jesus ressuscitou. Quem que abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras? Será que ressuscitou um profeta ou surgiu um profeta para abrir o entendimento dos discípulos, para conhecerem o cumprimento das Escrituras? Bem, nós estamos vivendo o tempo de cumprimento de Escrituras. E o mesmo que abriu o entendimento dos apóstolos, como está escrito, este mesmo é o que abre o nosso entendimento. Não é um outro. Não há nenhuma pessoa enviada além do Espírito Santo para nos abrir o entendimento e assim conhecermos as Escrituras. Conhecermos o dia que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo, o momento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isaías, no capítulo 56, no verso 10 e 11, ele nos traz uma advertência. Todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Agora, eles deveriam conhecer. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então o que fazem? Simplesmente pegam uma mensagem e leem o que está escrito ali e passa para o povo. Simplesmente fazem isto, mas não podem compreender o cumprimento das Escrituras. Pensam que ali é o cumprimento das Escrituras. Por quê? Eles não entendem as Escrituras, por isso eles não podem pregar as Escrituras. Não podem pregar a Bíblia, por isso tem que dizer que a Bíblia não vale nada sem a mensagem. Por quê? Porque lhes falta compreensão para compreenderem as Escrituras. Então sobem ao púlpito sem compreender as Escrituras, leem e não entendem. Então vão ter que ler de outra pessoa, de um livro extraído da Bíblia, e para dizerem, porque senão eles não poderão explicar aquilo. Mas o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, que naquele dia abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa de alguém para te trazer algo de dentro das Escrituras, se você tem este Espírito em você, o Espírito Santo. É Ele que abre o nosso entendimento. Porque quem conheceu a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo, não uma pessoa apenas. Nós temos a mente de Cristo, temos a sabedoria que vem do alto. Você tem a sabedoria, é direito seu ter a sabedoria, para que ninguém te engane, porque do contrário você vai simplesmente ser um robô teleguiado. Ora, a oração de Paulo pelos Efésios. Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus
e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, do Brasil, dos países vizinhos, de todo o mundo, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Tem que haver uma compreensão, meus irmãos. Mas o que se vê é simplesmente um povo sem compreensão das Escrituras, que tem criado mitos para levar o povo ao princípio. O Espírito Santo é o encarregado. Jesus deixou o Espírito Santo para fazer esta obra. Então é o Espírito Santo nos pastores, nos evangelistas, nos doutores, nos mestres, nos profetas, para a edificação deste corpo, não um homem. Não existe mais essa questão. A lei e os profetas duraram até João, e havendo Deus falado antigamente pelos profetas, a nós falou pelo Filho. Então não precisa de mais ninguém. Esta é a oração de Paulo. É a oração por nós também, que cremos na mesma Bíblia, que cremos no mesmo Jesus, que cremos como os nossos irmãos de Éfeso creram. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele que é o poderoso, é Ele que abriu o entendimento daqueles 2 discípulos só com o partir do pão, só com aquele gesto. É Ele que abriu o entendimento dos demais apóstolos para compreenderem as Escrituras. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa geração de hoje precisa de um profeta, precisa do Espírito Santo. Ele é o profeta. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sétimo, do oitavo, do 21º. Todas as gerações, para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, possa nos contemplar com esta maravilhosa graça da compreensão das Escrituras. Que nós possamos compreender a realidade do dia que estamos vivendo. Que Cristo possa habitar em nossos corações, Senhor. Que essa oração se cumpra em nós também. Que nós possamos estar arraigados, fundados em amor e assim então compreender perfeitamente, juntamente com todos os irmãos e irmãs em toda a terra,
esta largura, este comprimento, esta altura, esta profundidade, conhecer o amor de Cristo em nossas vidas e que nós possamos dar glória a Ti para todo sempre, ó Senhor. E Te agradecemos porque estamos vivendo ainda nesta geração da qual o Senhor dá compreensão através do Espírito. Cure os enfermos, liberte os oprimidos, Senhor. Os que estão desempregados, sem alentos, eles possam encontrar o alento para as suas vidas. Seja qual for a enfermidade, seja repreendida pelo poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Ao terremoto, Deus dá o final da calmaria ao vendaval, dá a gaivota um voo em paz. Deus sabe o que faz. Deus dá a terra, a lua no céu. Deus dá à lua um caminho fiel, ao sol domínios siderais. Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos seus com amor, a verdade vida traz. Deus sabe o que faz. Ao viajante um pouso feliz, aflora um lindo e vário matiz. Ao campo bálsamos florais. Deus sabe o que faz. Dá ao poeta o verso maior, ao rouxinol o canto melhor. Dá-nos acordes musicais. Deus sabe o que faz. Deus trata os filhos